Olá, muito boa tarde, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 31 de dezembro de 2024. Quem gostaria de aprender a reprogramar a sua mente para atingir resultados, principalmente na vida financeira? Quem está chegando agora ao final de 2024, viu que poderia ter mais resultados, ter tido mais resultados na vida profissional, financeira, na vida intelectual, aprendendo mais, mas chegou até agora final do ano e não conseguiu atingir os resultados que desejava. Quem gostaria aqui de aprender técnicas que podem ajudar você a reprogramar a sua mente e ser a sua melhor versão? Então vou compartilhar com você aqui nesta live a nossa proposta. A gente está fazendo, comecei ontem, né? Até sexta-feira a gente vai fazer a série de lives Plano de Metas. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho no monitor para a gente continuar. Se o som está saindo legal. Legal, beleza, beleza. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live. E a gente vai falar então aqui sobre como você pode utilizar, quais estratégias você pode utilizar para você ter mais resultados e para você ter, inclusive, a consciência de que você, na verdade, você já tem o resultado que corresponde às suas ações. Algumas pessoas falam assim: eu não consigo resultado na minha vida. E na verdade, às vezes o resultado ele não é correspondente à expectativa daquilo que a gente quer, mas tudo que nós temos é, na verdade, aquilo que nós realmente plantamos durante todos os dias deste ano para chegar aos resultados de agora. Só que isso acontece muitas vezes de forma inconsciente. Nós não temos a consciência e às vezes uma coisa que falamos para nós mesmos, às vezes um comportamento que nós temos, um pensamento que nós trazemos de forma recorrente, aquilo se transforma numa verdade e a gente fala depois assim: por que a minha vida não está dando certo? Por que eu não consigo as coisas? Sim, você consegue. Você tem um grande poder. Só que esse poder, às vezes, ele está sendo canalizado de forma indevida. Então, você que está assistindo agora em tempo real, você que vai assistir na reprise, você que está assistindo à noite no meu canal do YouTube, eu faço à tarde no Instagram e à noite eu relanço esse mesmo assunto, essa mesma live no meu canal do YouTube. Qual é o sentimento agora? Eu gostaria que você, para a gente começar agora, a gente fazer a seguinte reflexão. Qual é o sentimento que toma conta de você agora, ao chegar ao final de mais um ano, em relação ao que você queria para a sua vida no início do ano? Então, vamos contar agora que se passaram 12 meses, 364 dias e meio, você está chegando ao final de mais um ano. Qual é o sentimento que toma conta de você? Você fizer uma rápida avaliação do que você queria ser, ter e fazer no início do ano? Você chegou agora no último dia do ano. Que sentimento, né? Como é que você se sente se você fizer um balanço da sua vida? Responde aí para mim, coloca nos comentários, pensa aí um pouco. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Por acaso, nesse momento, você se sente frustrado ou frustrada porque não fez absolutamente nada este ano de produtivo? Ou se fez, foi algo improdutivo que te trouxe resultados negativos? Você está se sentindo frustrado? Você olha e fala assim: olha, se eu sentasse assim com você, igual eu faço com os meus clientes, com os meus mentorados, eu pergunto assim: o que você pode trazer de saldo positivo aí na sua vida hoje? O que você contaria para mim de bom? As coisas que você traz de positivo agora. E a terceira pergunta: de que forma talvez essa terceira pergunta seja uma pergunta até um pouco mais complexa de responder, mas que se você souber a resposta, ela vai estar alinhada à causa e não ao efeito, a causa do porquê você está chegando hoje e não ter tido resultados positivos na sua vida durante os 365 dias deste ano. A terceira pergunta é: de que forma você alimentou a sua mente
nos últimos 12 meses? Em que você mais acreditou de verdade nos últimos 365 dias? E se você parar para pensar, se você se confessar, se você fizer uma análise profunda, mesmo que isso não haja necessidade, porque é evidente que essa seja o resultado, o que você tem, o que você é, o que você faz agora, o que você tem como resultado é a consequência, é a colheita do que você plantou em termos de pensamentos e palavras que você verbalizou para si mesmo, que você disse para si mesmo durante todos os dias deste ano. Simples assim. Se eu encerrasse agora essa live, só essa frase aqui já definiria o motivo de você estar chegando agora ao final de mais um ano sem nenhum resultado. Não interessa se o seu objetivo é emagrecer, você passar num concurso, você fazer mais dinheiro, você se tornar uma pessoa mais autoconfiante, você vencer alguma fobia. Se agora você está chegando sem resultados, isso é correspondente à forma como você alimentou a sua mente nos últimos 12 meses. E o interessante, o preocupante, tem dois extremos. O preocupante é que, se você repetir esse mesmo padrão, você vai chegar ao final de 2025 com esse mesmo resultado, ou seja, repetindo o mesmo padrão. E nós sempre estamos vivendo repetindo padrões, às vezes padrões de comportamentos. A gente vive num loop e a gente não tem a consciência disso. E o fato positivo do outro extremo é que a gente pode, sabendo e tendo consciência disso, que a gente pode utilizar a mesma arma que nós usamos para nos ferir, para nos limitar, para nos aprisionar, que é a nossa mente. A gente pode utilizar essa mesma arma para nos libertar e colocar essa arma para trabalhar para a gente ao nosso favor. E muitas vezes, as verdades, aquilo que a gente diz para nós mesmos, a gente subestima, às vezes, pequenas palavrinhas que a gente tem no nosso vocabulário. Por exemplo, você diz assim: estou muito enrolado, eu não consigo, é muita areia para o meu caminhão, está muito difícil, já tentei outras vezes e não vai ser agora que eu vou conseguir. A nossa mente, ela é extremamente literal. A nossa mente, ela não vai falar no sentido assim: se você tem alguma crença limitante, algum pensamento limitante, em nenhum momento a sua mente vai falar assim: não, fulano, que isso? Você nasceu para vencer, você é poderosa. Não. A sua mente, ela tipo assim, ela recebe como se você carimbasse, e com isso se formam conexões entre os neurônios, chamadas sinapses neurais, e isso faz com que aquilo que nós trazemos como verdade para nós mesmos, através das nossas afirmações, se transformem em crenças. Não crenças no sentido religioso, mas crenças como a certeza que nós temos de algo que nós podemos ser, ter e fazer. A crença de identidade, a crença de merecimento e a crença de capacidade. Então, todas as vezes que nós nos limitamos a deixar de fazer algo, é porque tem alguma crença enraizada ali. Isso é tão assim, é tão forte, isso é tão escravizador no sentido de quando nós não temos essa consciência, que isso acaba nos limitando. Eu deixei aqui dois para comentar aqui com você, dois relatos de um livro que é um best-seller do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. E este livro, ele, em partes, ele ensina um pouco de auto-hipnose. Só que o autor, ele fala sobre técnicas, né? O poder da autossugestão. A auto-hipnose, ela consegue um pouco mais, porque você, dominando a auto-hipnose, você se coloca no estado de transe, onde você baixa as ondas, os níveis de ondas cerebrais do beta para o alfa, um nível de mais ou menos 9 a 14 Hz, ciclos por segundo, e você já pode, com isso, você reprogramando a sua mente. Mas o Dr. Joseph Murphy, ele fala sobre o poder da autossugestão, e é um livro assim, maravilhoso, uma ótima recomendação para você. Então, tem dois casos aqui deste livro,
que eu separei para comentar com você. O primeiro deles o Dr. Joseph Murphy. Ele diz o seguinte: de dois ou de 3 em 3 anos, eu realizo uma série de conferências no Fórum da Verdade de Londres, em Caxton Hall. E esse fórum ele foi fundado por mim há alguns anos, e a sua diretora, a doutora Evelyn Fleet, ela contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Dizia o artigo que por um período de 2 anos aproximadamente, um homem fez a seguinte sugestão à sua mente subconsciente: daria meu braço direito para ver minha filha curada. Parecia que a sua filha sofria de uma forma paralisante de artritismo, juntamente com uma espécie de doença de pele considerada incurável. Então, o tratamento médico, naquela época, ele não conseguiria aliviar o estado da jovem, e o pai desejava e afirmava veementemente, e desejava, logicamente, a sua cura, né? A ponto de formular o seu desejo nas palavras acima. Sempre dizia: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. E a doutora Evelyn Fleet, ela contou que o artigo do jornal informara que um dia, olha só que interessante, a família estava passeando quando o carro chocou-se com outro e o braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o artritismo e a doença da pele da filha. Então, muito cuidado com aquilo que a gente pensa, seja aquilo bom para nós ou não. E a nossa mente ela é muito literal. Às vezes você fala assim: eu quero perder a barriga. E aí você sofre um acidente, você tem que fazer uma cirurgia. A sua mente ela é extremamente literal. Eu quero me mudar dessa casa pequena e morar numa casa grande. Aí você vai para uma casa grande, às vezes você destrói a família. Seus familiares podem não ir com você. Eu quero ser o melhor atleta da minha região. Mas aí qual é o preço, né? Qual é a recompensa que você vai ter? Eu quero ser promovido ao maior gerente da empresa. E aí, às vezes, você tem que ir para um outro estado. O universo atende seu desejo, sua mente subconsciente ela trabalha para que aquilo seja realizado. No entanto, você vai ter aquilo. Não quer dizer que você desejasse ser promovido apenas, mas você gostaria de ser promovido, ter felicidade, a família, os filhos do seu lado. Enfim, muito cuidado com aquilo que você deseja para você mesmo, para você mesma. Muito cuidado com aquilo que você fala para você mesmo ou para você mesma. Pois essas verdades, essas afirmações, melhor dizendo, elas se transformam em verdades mais cedo ou mais tarde. Coisas simples, sabe? Até mesmo, não apenas a forma como a gente fala com a gente mesmo, mas a forma como nós nos comunicamos com as outras pessoas. As crianças, por exemplo, até aos 7 anos de idade, elas são muito suscetíveis. Elas não conseguem arguir se o que eu estou falando para ela é verdade ou não. Então, quantas vezes, né? O pai fala para o filho: você é burro, você não vai dar em nada, você é incompetente, a sua irmã comeu tudo, você está deixando tudo no prato, e tanta gente passando fome e você deixando comida no prato, né? Isso, a criança vai crescendo com aquele sentimento de não se sentir amada, ou aquele sentimento de culpa. Eu já tratei vários clientes que sofrem com obesidade porque carregam inconscientemente uma vontade inconsciente de ter que agradar a mamãe, e para agradar a mamãe elas têm que comer demais. Aquela forma inconsciente da adulta que traz daquela necessidade da criança interior de agradar a mamãe. Um outro caso que eu trouxe aqui para a gente conversar, também desse livro O Poder do Subconsciente, diz o seguinte: a autossugestão ela pode ser utilizada para expulsar vários temores e outros condicionamentos negativos. Uma jovem cantora foi convidada a dar uma audição e ela esperava muito por tal ocasião, mas nas 3 oportunidades anteriores que tivera, falhara miseravelmente devido ao medo de fracassar. Essa jovem possuía uma boa voz, mas vivia dizendo a si mesma: quando chegar a minha oportunidade de cantar, talvez não gostem de mim. Tentarei, mas estou cheia de medo e angústia. Então, o que acontecia com isso? O seu subconsciente, ele aceitava essas autossugestões negativas como um pedido e tratava de torná-las manifestas e presentes em sua experiência.
Lembra que eu comentei com você que a nossa mente subconsciente ela é extremamente literal, ela não vai arguir se o que você está pensando é bom ou não para você, ela apenas vai aceitar aquilo e dar para você aquilo que você quer. E então, a causa do seu fracasso era, portanto, uma sugestão. O seu subconsciente aceitava essas autossugestões negativas como um pedido e tratava de torná-las manifestas e presentes em sua experiência. Involuntária, isto é, pensamentos de medo silenciosos, emocionalizados e subjetivados. Então, como é que ela superou tudo isso? Com a seguinte técnica, ela passou 3 vezes por dia, ela trancava-se sozinha num quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos. Serenava a mente e o corpo da melhor maneira que podia, e a inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Então, nesse estado, ela procurava neutralizar a sugestão do medo, dizendo para si própria: canto muito bem, sou uma mulher equilibrada, estou calma, serena e confiante. E ela repetia essa mesma afirmação devagar, calmamente, impregnando-a com todo o seu sentimento por umas 5 ou 10 vezes em cada ocasião. Efetuava 3 sessões diariamente e mais uma pouco antes de dormir. No fim de uma semana, ela estava inteiramente tranquila e confiante. Quando chegou o convite para a audição, ela cantou de maneira admirável. Então, um ponto assim, bem interessante para a gente conversar aqui. Não quer dizer que o subconsciente dela deu a ela o poder e a capacidade de cantar. Ela já tinha esse talento. Só que ela estava usando os recursos que ela tinha de autoconfiança de forma contrária. Ao invés de ela colocar para fora aquilo que ela tinha, aquela habilidade, ela estava se programando para não se sentir bem. E quando ela começou a usar o poder da autossugestão, a denominação que o Dr. Joseph Murphy dá nesse livro, né? As afirmações com sentimento, ela deu um comando para o seu subconsciente de que ela cantava muito bem. E aí ela teve um sucesso extraordinário na hora da audição. Bom, então assim, são princípios bem interessantes, né, que sempre vale a pena a gente enfatizar. Então, se você tiver algum caso semelhante, você tem alguma fobia, algum medo, algum receio, algum trauma, algum bloqueio, alguma trava emocional, coloque aí logo embaixo nos comentários. Você está nos acompanhando ao vivo aí pelo nosso Instagram, ou se você está à noite assistindo a reprise pelo YouTube, você pode também perfeitamente deixar aí o seu comentário que eu te respondo o mais rápido que eu puder, ok? Então, nessa live eu vou compartilhar com você algumas dicas de auto-hipnose para você reprogramar a sua mente para a prosperidade. Eu separei aqui 3 técnicas simples que podem transformar a sua vida em 2025. Na verdade, são técnicas que talvez você já esteja utilizando, só que de forma indevida e inconscientemente você pode estar até acelerando o resultado. Não quer dizer que você não está tendo o resultado, só que você está focando e canalizando esse resultado para situações que não estão correspondendo à sua expectativa, talvez, de você ter mais dinheiro, de você emagrecer, de você se sentir mais autoconfiante. Tem um dos pressupostos da PNL que diz que não existe fracasso. Na vida existem resultados, ou seja, ninguém fracassa. A gente tem um resultado correspondente àquilo que nós fizemos, correspondente às nossas ações. Agora, a avaliação que nós fazemos daquilo que nós tivemos como resultado, que pode ser boa ou ruim, mas não foi um fracasso, foi uma experiência correspondente a algo que nós fizemos. Então, primeiro de tudo, o que é, na verdade, a auto-hipnose? A auto-hipnose, que o Dr. Joseph Murphy ele diz no livro O Poder do Subconsciente, ele denomina como autossugestão, é uma técnica que ela pode ser utilizada de forma consciente ou não, mas assim falando de forma básica, a auto-hipnose ela pode ser utilizada principalmente no momento em que
você, através de alguma técnica, você consegue rebaixar o seu senso crítico, o seu nível de ondas cerebrais, para que a sua mente fique mais receptiva às sugestões. Não que isso seja extremamente necessário, mas é muito importante e é determinante para o processo de auto-hipnose. Às vezes, você também pode dar sugestões para si mesmo, para si mesma, sem estar num transe, num nível de transe alfa. Então, por exemplo, se você vive uma situação muito traumática e você vai se apresentar, vamos colocar aqui, por exemplo, você vai fazer uma apresentação, uma palestra, e na hora que você pega o papelzinho com o resumo, você vê que o papel está em branco, e aí você fica frustrado, você começa a falar, as pessoas vaiam, e outras gritam, sai, você vai embora daqui. O que aconteceu naquele momento? Você instalou em você uma crença e diz assim, olha, nunca mais, nesse exemplo, vamos supor que você tenha dito, nunca mais eu subo num palco. A partir daquele dia você cria um medo, uma fobia de falar em público, uma fobia de você se comunicar. Então, consequentemente, com tudo isso, você absorve dentro de si mesma, aquela verdade de que falar em público é sinônimo de desconforto, é sinônimo de que você não tem valor, de que você não tem as capacidades necessárias para falar em público. Ou seja, não foi necessário naquele caso você se colocar num estado de transe para que aquilo se transformasse numa verdade, porque você sofreu um forte impacto emocional e assim os traumas também são instalados na nossa vida. Só que você pode utilizar diariamente, frequentemente, técnicas em que você se coloca num estado meditativo, usando a auto-hipnose, e você reprograma a sua mente criando ensaios mentais, criando situações para que a sua mente compreenda que aquilo já é real. E se a sua mente compreende que aquilo já é real, a forma como você lida com as imagens, com os sons, com as sensações, começa a ficar impregnada na sua mente, a ponto de quando você vivenciar a situação em tempo real, aquilo para você já está habitual, aquilo já está normal para sua mente, tipo assim, já fizemos isso tantas vezes e agora está tranquilo. Então você compreendeu por que, agora olhando para o lado oposto, que muitas vezes a gente faz, né? Você fala assim, eu vou tentar fazer isso, vou tentar vender, mas a situação está tão difícil com esse governo, final de ano, né? Vou bater aí, fazer alguns contatos, mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que vai ser perda de tempo. A sua mente vai absorver tudo aquilo, para a sua mente aquilo já aconteceu, e consequentemente, no momento que você for vender, a sua postura, a sua linguagem corporal, a sua forma de se comunicar, ela vai ser congruente àquilo que você acredita que você é e os resultados que você pode colher com base naquilo que você está fazendo. Então, não quer dizer que as vendas estão boas ou ruins, ou a situação comercial ela seja determinante, mas o mais determinante e mais importante é o que você acredita que vai ser determinante no momento que você estiver vendendo. Beleza? Então vamos lá, eu deixei aqui duas técnicas bem interessantes, duas técnicas bacanas de auto-hipnose que podem te ajudar a você ter mais prosperidade, a você olhar para as situações vendo oportunidades onde muitas vezes talvez você não tenha encontrado. Ou seja, quando a gente foca muito na dificuldade, quando a gente foca muito nos problemas, quando a gente foca muito naquilo que falta, na escassez, a nossa mente também vai olhar e nos mostrar mais daquela mesma realidade. E quando você começa a treinar a sua mente para fixar num determinado objetivo, num determinado ponto, você começa a se disciplinar, a setorizar na sua vida aquilo que você precisa para ter resultados. Essa técnica é a chamada técnica da fixação do olhar. Ela tem várias funcionalidades, várias utilidades, e você pode utilizar, por exemplo, se você sofre com dificuldades para manter-se concentrada em
De repente você está fazendo algo e você se dispersa, você vai fazer outra coisa, depois se esquece do que você estava fazendo, volta a fazer anteriormente. Essa técnica, como é que funciona? Você pode, por exemplo, colocar um pequeno pontinho na parede da sua casa, pode ser uma bolinha preta, você desenha uma bolinha preta ou recorta uma folha preta e corta aí alguma coisa de uns 2, 3 centímetros, um círculo, né? 3 centímetros de diâmetro. E aí você cola na parede e você toma uma distância de mais ou menos 2, 3 metros distante daquela parede e você vai treinar, ficar imóvel fisicamente e prestar atenção apenas naquele ponto e tentar se manter sem pestanejar o máximo que você puder, olhando apenas para aquele ponto. Essa é a primeira etapa desse exercício. Então vamos supor que onde você está aqui é o ponto, meu ponto na parede. Eu vou estar olhando, imóvel fisicamente, apenas olhando para aquele ponto. Algumas vezes eu posso ter algumas sensações aleatórias no corpo, espasmos, e você sentir alguma coceira, por exemplo, até mesmo como uma forma inconsciente de tentar te tirar daquele foco. E aí o que você deve se manter? Focado. As primeiras vezes que você fizer, vai ser algo assim tão tentador que vai te gerar um incômodo, uma ansiedade, como se você quisesse sair dali. Mas isso é benéfico porque faz parte do processo do treino, do aprendizado. Então essa é a primeira etapa. Depois, com o tempo, você pode alternar, pode continuar olhando para aquele ponto e fazendo apenas girando o pescoço para a sua esquerda e continuando olhando. Então, você vai continuar olhando para aquele ponto fixo na parede e vai girar a cabeça para o lado esquerdo, olhando para aquele ponto. Aí você pode contar até 20, até 30 segundos. Depois você vai voltar para a posição normal e vai girar para a direita, contando 30 segundos. Você pode fazer isso umas 10 vezes a cada sessão, 3 sessões. Né? Você pode fazer, por exemplo, 10 segundos assim, depois 30 segundos assim, 10 segundos assim, 30 segundos assim, mas sempre olhando para o mesmo ponto. Isso vai ajudar você a se manter focado nas suas atividades diárias. E por que isso é importante? Quando a gente fala em prosperidade, em auto-hipnose, em reprogramar a mente para a prosperidade. Porque se nós não tivermos foco naquilo que a gente quer para a nossa vida, em termos de produtividade, em termos de resultados, dificilmente a gente vai alcançar o resultado que a gente precisa se nós não tivermos foco, se nós tivermos a mente dispersa. Então, você manter a disciplina, então de repente você tem um projeto para fazer dinheiro agora em 2025 e você está muito ansioso, está muito ansiosa. Você quer que já na primeira semana você já fique milionário, já fique rico, fica naquela ansiedade de já colher mais do que a semeadura. E o Sebrae ele divulgou uma pesquisa recentemente de que a maioria das empresas elas fecham as portas já nos primeiros 5 anos. Porque os empresários, os empreendedores, eles não têm aquela consciência de que eles precisam, nos primeiros anos, não comprar carro, não às vezes se privar de finais de semana, trabalhar um pouco mais, investir mais na equipe, na empresa. E às vezes eles não têm essa previsibilidade e acabam se frustrando e com isso eles não dão seguimento achando que não nasceram para aquilo, enfim. Então, da mesma forma, se você tiver algo e você se frustra achando que não dá certo, que não está dando certo, talvez seja porque você não está esperando o momento certo para que as coisas germinem, para que as coisas comecem a florescer, né? Há sempre o período da semeadura e depois o período da colheita. Essa é a primeira técnica que eu quero compartilhar com você. Você vai ver que depois, com o tempo, você vai ter muito mais segmentação, você vai ter muito mais direção na hora de você pensar em algo do que você ter 10, 20 ideias simultaneamente e atirar para diversas situações e não conseguir resultados em nenhuma delas. A segunda técnica é uma técnica que ela é muito utilizada para controle da ansiedade. Ela é muito utilizada para o controle da ansiedade,
você pode utilizar essa técnica também antes de você dar as sugestões para você mesmo. A sugestão que eu digo é, por exemplo, na hora que você for dormir, se o seu problema é ansiedade, você pode, antes de dormir, você dar sugestões positivas para si mesmo, fechando os olhos e dizer: me sinto calma a cada dia que passa, sou uma pessoa serena, sou uma pessoa confiante, sou uma pessoa que me expresso muito bem. Se você trabalha com vendas, eu consigo vender mais e melhor a cada dia. Dorme, sabe, com esse pensamento, com essa afirmação. A sua mente, ela começa com o tempo a aceitar isso como verdade. Agora, jamais faça essas afirmações no negativo, porque a sua mente, ela não consegue entender o não. Então, se de repente você falar assim: eu não sou uma pessoa ansiosa, eu tenho certeza que eu não tenho medo, eu tenho certeza que eu não tenho medo de falar em público, a sua mente vai entender que você é uma pessoa medrosa, que você é uma pessoa que é ansiosa. Então tome muito cuidado. Na hora de falar, sempre fale no positivo, tá legal? E para você atingir um estado de relaxamento, independente se você vai fazer auto-hipnose ou não, que você vai reprogramar a sua mente ou não, existe uma técnica muito poderosa que ela talvez tenha sido uma das formas de indução mais utilizadas no começo. Hoje a gente tem diversas técnicas de indução, tanto para hipnose clínica quanto auto-hipnose, mas antigamente, por exemplo, quando alguém era submetido a uma sessão de regressão, então o terapeuta, às vezes, ele ficava 30, 40 minutos, 1 hora, dando as sugestões para o cliente relaxar profundamente, até que ele ficava num nível de relaxamento para que a pessoa fizesse uma regressão ou uma sessão de hipnose clínica. E uma das técnicas muito utilizadas é a técnica do relaxamento progressivo de Jacobson, que vem de Edmund Jacobson, médico e fisiólogo americano. Em 1929, o Dr. Jacobson, ele descobriu a técnica do relaxamento progressivo como uma forma de ajudar os seus pacientes a lidar com ansiedade e ataques de pânico. Então essa técnica, ela não tem assim muito segredo, é uma técnica básica, simples, mas é muito poderosa. Hoje, quando eu compartilho com os meus alunos, com meus clientes, técnicas de hipnose clínica, a gente tem algumas induções que podem fazer com que a pessoa entre em um estado de transe assim, em questão de segundos. Técnicas de induções rápidas, instantâneas. No entanto, existem algumas pessoas que elas sequer têm conhecimento, sequer elas têm uma noção do que é se sentir relaxado. Se você perguntar, às vezes, uma pessoa: você já relaxou alguma vez? Você já experimentou a sensação de relaxamento? A pessoa não. Às vezes a pessoa vive num clima de tensão tão alto que ela sequer tenha uma referência do que é se sentir relaxado. Então, esse relaxamento, através do contraste da tensão e da descontração, vai mostrar para ela o que é se sentir relaxado. Então, a técnica do relaxamento progressivo de Jacobson é você contrair e descontrair vários grupos de músculos em todo o corpo. Por exemplo, se a pessoa não tem noção do que é estar relaxado, ela pode ter a noção do relaxar com base no contraste que gera a tensão. Então, você pede a pessoa, por exemplo, a sentir a tensão. Fecha a sua mão direita. Aperta bastante sua mão direita. Pode apertar mais. Aperta mais. Isso, aperta, aperta, aperta. Agora eu vou contando de 1 a 5 e gradativamente você vai abrindo as suas mãos, os seus dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a sensação que dá? Deu uma sensação de descontração, de relaxamento. Então a pessoa, então é isso que é relaxar. Às vezes a pessoa ela anda tão tensa, né, com os ombros tensos, com os ombros contraídos, e você, com essa técnica do relaxamento progressivo de Jacobson, você pode pedir a pessoa, você pode passar essa técnica para ela mesma fazer, ou se você é terapeuta, você pode compartilhar para ela fazer você pode fazer com o cliente no seu consultório, no seu espaço terapêutico, principalmente se ela sofre com ansiedade. Então é a pessoa se deitar e você faz esse exercício da contração e descontração
com grupos de músculos específicos, geralmente partindo dos pés. Você pede ele para pressionar os dedos, os dedos dos pés, aí conta, por exemplo, até 5, e depois conta de 1 até 5 e pede para ele soltar lentamente. Aí depois você pede ele novamente para fazer com os pés e com as panturrilhas. Pressionar os pés, os dedos dos pés, as panturrilhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu conto até 5 e você vai soltando lentamente. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois você faz com os pés, dedos dos pés, peito do pé, calcanhares, panturrilhas, joelhos, coxas. Vai pressionando novamente, conta até 5 e depois conta 5 bem lentamente para soltando. Aí depois sobe órgãos internos, abdômen, tórax, coluna, depois peito, ombros, braços, antebraços, mãos, dedos das mãos, pescoço, nuca, queixo, maxilar, olhos, testa, cabeça. Então, chega um momento que todo o seu corpo sente essa sensação. E esse loop que você vai gerando da pessoa ir para um determinado grupo de músculos, voltando, quando ela chega até o final, aqui na parte superior, aqui na cabeça, ela já está tendo toda essa sensação do relaxamento. Então, assim, essa técnica ela permite que o seu cliente ele reconheça os momentos de excesso de tensão e com isso, com esse próprio autoconhecimento que ele passa a ter, né, ele automaticamente já começa a reduzir os próprios níveis de ansiedade. É uma técnica assim, muito, muito poderosa. E por que tudo isso é importante para a gente trabalhar a ansiedade? Porque quando a gente está muito estressado, por que isso tudo é importante para a gente ter mais prosperidade? Porque quando a gente está muito estressado, ansioso, automaticamente a gente tem dificuldades para raciocinar, para tomar decisões, a gente tem dificuldades para saber que caminho tomar. Então, quando a gente está num estado de relaxamento, estado de tranquilidade, de serenidade, a nossa mente trabalha melhor, porque sob nível de estresse, o nosso corpo ele fabrica muita adrenalina, cortisol, e isso faz com que o nosso cérebro trabalhe com mais dificuldade. Quando você está tranquilo, quando você está sereno, mesmo tendo algum desafio, a sua mente, você já começa a encontrar mais soluções, você já não toma mais decisões precipitadas. Então, de repente, você está passando por uma situação financeira preocupante. E se você está muito estressado, muito ansioso, talvez ao invés de você se livrar daquela situação, você pode, sob níveis altos de estresse, de ansiedade, tomar decisões que possam fazer até piorar. Ao invés de você tirar o espinho do dedo, você ainda emperrar mais o espinho na tentativa de retirá-lo. Ok? Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu deixo aqui para você um convite, né? A gente vai realizar agora dias 7, 8 e 9 de janeiro o desafio Agora Vou Mudar, um desafio 100% gratuito, são 3 dias que você terá acesso a ferramentas terapêuticas, as técnicas, estratégias para você ter condições de, em 2025, você mudar tudo aquilo que está impedindo de você ser a sua melhor versão, de você encontrar estratégias para você melhorar aquela área da sua vida que precisa de mais atenção, para a roda da vida mesmo girar de uma forma mais natural. Então, como é que vai acontecer esse evento? Serão os dias 7, 8 e 9 de janeiro. É terça-feira que vem, quarta e quinta-feira às 20 horas, é um evento 100% gratuito, mas é necessário que você faça a sua inscrição. Então, se você está assistindo aqui no Instagram, na bio, tem o link lá, que é o meu site, lucianoaraújo.com. lucianoaraújo.com, Luciano com 2 N's. Aí você entra lá na bio, faz o seu cadastro, é gratuito, mas é necessário para você ter acesso ao link da aula, tá ok? E se você está assistindo pelo YouTube, é só você entrar no meu site. Está passando aqui uma legenda animada, lucianoaraújo.com, que é o site onde você entra, você faz rapidamente, você coloca ali o seu nome, seu e-mail e o número do seu WhatsApp. Então, para a gente encerrar,
3 hábitos que te afastam da prosperidade. Pega um caderno, pega uma caneta para eu te ajudar e compartilhar com você 3 hábitos que te afastam da prosperidade. O primeiro deles é reclamar de tudo e de todos. Quando nós reclamamos, o hábito, por que é tão confortante, por que é tão gostoso a gente reclamar e falar mal dos outros? Porque quando a gente está falando mal de alguém, a gente está, tipo assim, inconscientemente nos sentindo melhor, como se nós fôssemos mais felizes do que aquela pessoa. Tipo assim, logo, ela tem essa dor, ela tem esse defeito, ela tem essa dificuldade, mas eu não. Eu sou melhor que ela. Então eu me sinto melhor, eu me massageio melhor, prevalecendo aquilo que eu acho que não tenho. E muitas vezes o que incomoda na outra pessoa é o que mais nos incomoda. Só que ao ver na outra pessoa, aquilo nos dá uma certa um conformismo, como se nós não tivéssemos nenhuma dor dentro de nós. Então, primeiro de tudo, agora em 2025, risca do seu vocabulário, risca da sua lista de tarefas diárias o reclamar, o falar mal dos outros, sabe? Quanto que isso é deselegante. Segundo hábito, não valorizar as pequenas conquistas. São hábitos que nos afastam da prosperidade. Se nós estivermos apenas procurando comemorar no momento que a gente estiver rico, milionário, ou ganhar no sorteio um vale-compras no valor de 10 mil reais ou um carro importado, o universo nunca vai dar nada para nós, porque pode acontecer de você ganhar aquilo que você deseja e no momento que você ganhar, você se frustrar e estar sempre buscando algo mais. Tem uma música do Legião Urbana que diz assim: se meu desejo então se realizou, o que fazer depois? Para onde é que eu vou? Então a gente às vezes fica naquela procura de querer algo e depois que você quer, às vezes por não dar o valor às pequenas coisas, às pequenas conquistas, os pequenos presentes, no momento que você ganha, parece que aquilo fica meio... parece que você se frustra muito. E é por isso que muitas pessoas, elas focam a vida toda apenas no ganhar dinheiro, no enriquecer, no ficar milionárias, sem alinhar esse desejo a outros desejos, por exemplo, de cumprir um propósito, de servir as pessoas. Então elas às vezes ficam milionárias e chegam ao fim de suas vidas frustradas, com sentimento de vazio, porque talvez apostavam demais a felicidade no ter o dinheiro apenas, sem se importar como elas iriam conseguir aquele dinheiro. E quando elas passam a ter muito, elas veem que aquilo não traz a felicidade que elas esperavam. E o terceiro hábito que nos afasta da prosperidade é pensar pequeno demais. Tem uma frase que diz que o nosso nível de enriquecimento ele vai estar sempre relacionado ao número de pessoas que nós podemos ajudar. Se a gente ajudar 10 pessoas, a gente tem X de faturamento. Se a gente ajudar 100 pessoas, a gente tem um nível maior. Se a gente ajudar 1000 pessoas, o nosso prolabore será muito maior. Então, quanto mais pessoas nós dispusermos a ajudar, maior será o nosso faturamento. E quando a gente pensa pequeno demais, isso muitas vezes pode estar ligado à nossa zona de conforto, tipo assim, ao não querer nos esforçar para ajudar mais pessoas, e automaticamente o que a gente vai ter vai ser relacionado àquele pensar pequeno, aquele servir pouco, aquele contribuir menos ou fazer apenas o suficiente, não é? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Me parece que não. Bom, certamente se você está nos assistindo ao vivo pelo Instagram, ou se você está assistindo a reprise agora à noite pelo YouTube, a gente já está quase no finalzinho aí do último dia de 2024. Essa nossa live a gente está fazendo diretamente até a sexta-feira, onde eu estou compartilhando algumas dicas para você ter mais resultados na vida, alcançar as suas metas, porque que muitas vezes a gente não tem o resultado que a gente espera. E amanhã a gente vai continuar com mais uma live, possivelmente dentro desse horário aqui no Instagram, às 14 horas, e à noite, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Então, tenhamos a certeza de que nós não temos e não vivemos fracassos,
nós temos o resultado correspondente àquilo que nós acreditamos ser verdade para nós. Às vezes a gente tem habilidades, só que nós não temos a atitude necessária para fazer acontecer. Então, tudo é correspondente à forma como nós acreditamos em nós mesmos ou não. Então, desejo que você tenha uma ótima tarde de terça-feira. Se você está assistindo na reprise, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Desejo que você tenha um 2025 abençoado para você, para toda a sua família. Muito sucesso. Uma dica assim muito interessante, muito importante, muito poderosa é para você estar sempre alimentando a sua mente com conteúdo de valor. É você estar sempre investindo em conteúdos. Hoje o conhecimento ele ficou tão democrático que você não precisa pagar caro para ter acesso nem viajar. Está na sua casa, está aqui pertinho de você. Então, aproveite, né? Traga isso para seu próprio benefício, estude bastante. O tempo que você estiver na fila, o tempo que você estiver fazendo alguma coisa, use o tempo de forma inteligente, assistindo algum audiobook, algum vídeo, algum podcast que possa te ajudar a você ser uma pessoa melhor. Então, grande abraço para você, uma excelente terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.